E agora eu vou chamar o nosso segundo convidado do evento, que é o jornalista Paulo Klein. Ele é crítico e curador de artes visuais, filiado à Associação Brasileira de Críticos de Arte e também à Associação Internacional de Críticos de Arte. E o tema da palestra do Paulo Klein é Arte no Metrô de São Paulo, Novas Demandas. Bom dia, amigos. Eu queria dedicar essa fala à minha mãe, Jandira Ramalho Klein, em memória, a primeira artista que eu conheci, e parabenizar e agradecer a Françoise Chain pelo trabalho exemplar e por compartilhar conosco sua experiência. À equipe do metrô, ao José Luísio de Castro, a Sandra Teodósio, a Silvia, ao Fausto, Marcelo, ao Marcelo Glicério, que, anos atrás, quando ele coordenava esse trabalho de arte no metrô, convidou-me para escrever sobre o metrô Armênia, o trabalho da Joseli de Carvalho. Pois não? Joseli de Carvalho. E obrigou-me a mergulhar no caso do genocídio armênio e demonstra que essa experiência da arte no metrô pode remeter a mergulhos muito significativos em termos de experiência humana, em termos de autoconhecimento, de conhecimento da história. O próprio depoimento da Françoise demonstra isso. Eu acho que é muito importante não só a arte para melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas se conhecer a história, se aprofundar nos estudos, para que você tenha, na experiência artística, um conteúdo mais apurado, mais profundo, mais significativo, que melhore a qualidade de vida das pessoas. Eu gostaria também de dedicar essa fala à Paloma Santa Rosa Klein, minha filha, que, apesar de todas as dificuldades da atividade, ela resolveu enveredar pelo caminho da curadoria e da crítica de arte. E ontem, comigo, à distância, inauguramos uma primeira curadoria em conjunto na cidade de Bucaramanga, na Colômbia, uma exposição chamada Cenários de Mulher, com artistas latino-americanas, várias brasileiras, inclusive, tratando de questões da opressão e da violência contra as mulheres. Se há uma ideia que sempre me fascinou, como buscadores de tesouros que somos, foi a dos labirintos e das passagens. Labirintos e passagens, assim como encontramos no filósofo Walter Benjamin, que tratou das cidades labirintos, onde o Flaner, inspirado de Charles Baudelaire, perambulava em busca de novas experiências. Convidado a falar sobre a arte no metrô de São Paulo, revisitei a ideia dos labirintos e passagens de Benjamin e encontrei entre vários textos na internet, no Google, googando, não? Um artigo de psicólogos gaúchos que recuperam esta ideia dos labirintos para definir a cidade contemporânea, recorrendo a Baudelaire, Jameson e ao filósofo Marc Augé, que tornou-se conhecido principalmente por sua teoria dos não-lugares. Para Augé, espaços como os amplos átrios de aeroportos, shopping centers, assim como as áreas de passagens dos metrôs, são não-lugares. É exatamente esta confluência entre os labirintos e passagens, galerias por onde passeavam os flaners dos portais da modernidade, com o conceito de não-lugar,
que mesclam-se e representam de forma perfeita as áreas anódinas e constantemente vigiadas dos metropolitanos de todo o mundo. Para assinalar, para dar algum sentido, além do não lugar, as companhias dos metropolitanos do mundo passaram a pontuar seus espaços com painéis, murais e obras de arte. Grades e vitrais, como a entrada de algumas estações parisienses, grandes e requintados átrios, como nos metrôs de Moscou, sinalizações gráficas, como nos metrôs de Nova York, mas poucos metrôs do mundo alcançaram variedade e riqueza estética do que como o metrô de São Paulo. E isto se deve tanto aos artistas como aos que engendraram este museu subterrâneo que compõe os labirintos e passagens deste mundo provisório. Neste ponto, eu vou me atrever a discordar da Françoise, porque eu acho que, considerando até a tese do Paul Valéry sobre os museus que deveriam ser espaços de delícias, eu acho que os espaços dos metrôs poderiam ser espaços de delícias, morada das musas, onde poesia, conhecimento, arte, cortesia, gentileza pudessem circular mais naturalmente. A primeira viagem do metrô de São Paulo ocorreu em 1972, entre as estações de Jabaquara e Saúde. Em 1975, os trens do metropolitano paulistano chegavam à Estação Santana. Depois se inaugurou o percurso da Sé até a Estação Brás. Em 2010, a linha 4, amarela, passa a funcionar entre a Faria Lima e a Avenida Paulista. E atualmente liga os bairros do Butantã e Luz. São hoje 64 estações, formando uma rede de transporte de massa utilizado por cerca de 4,4 milhões de pessoas. Destas, 37 já possuem obras de arte públicas instaladas. Segundo dados do metrô de São Paulo, hoje existem 91 obras permanentes em 37 estações do metrô paulistano, sendo que a maioria delas são assinadas por um único artista, apesar de algumas envolverem coletivos, como esse caso da Françoise. São 24 crianças que realizaram. E muitos trabalhos exigiram um número enorme de participantes, de engenheiros, de calculistas, de arquitetos, técnicos, operários. O crítico de arte Enoque Sacramento, que escreveu a introdução do novo catálogo livro sobre a coleção de arte do metrô de São Paulo, recorda que uma primeira etapa da instalação das obras de arte em espaços públicos em São Paulo, antes haviam quase que só monumentos clássicos ou esporádicos, obras contemporâneas muito poucas em algumas praças da cidade, mas isso de forma mais organizada, mais articulada, acontece no momento da reurbanização da Praça da Sé, quando a prefeitura da cidade instalou uma coleção de importantes escultores brasileiros ou radicados no Brasil, como Bruno Jorge, Domênico Calabrone, Franz Weissmann, Felícia Lerner, Francisco Stockinger, Amílcar de Castro, Sérgio Camargo e Mário Cravo Júnior. Esse foi o primeiro grande ato deste complexo de obras de arte que, a partir de debates e do exemplo da presença da arte em outros metrôs do mundo, inicia a coleção de arte do metrô de São Paulo, que nos anos de 78 e 79, com acompanhamento da crítica de arte, nossa colega de trabalho, Radá Abramo, instala na Sé a escultura Garatuja, de Marcelo Nietzsche. Aqui temos o Sesquiate, que também está na Praça da Sé, não? O mural com acrílico sobre concreto, de Renina Katz,
o mural em pastilhas de vidro de Cláudio Tosi. Também tem início, neste período, o mural Como Sempre Esteve, O Amanhã Está em Nossas Mãos, do Mário Gruber, que só viria a ser concluído em 1987. Outra obra marcante no espaço da Sé é o painel do Waldemar Zeidler, de 1985, nos moldes dos painéis que desenvolveu na cidade em parceria com Alex Valauri e Carlos Matucci, no que hoje estamos entendendo como os primórdios do grafite em São Paulo, principalmente no uso do estêncil, das máscaras, né? Que, aliás, é uma técnica muito semelhante, muito próxima à serigrafia e que é usada no projeto que a François apresentou anteriormente. Aliás, o Waldemar Zeidler, eu estou terminando de fazer um livro sobre os primórdios do grafite em São Paulo, e o Waldemar Zeidler trabalhou com o Alex Valauri, que é um pioneiro do grafite na cidade de São Paulo, com o Maurício Vilaça, com o Carlos Matucci e outros. Hoje ele está em outra área de atividade, é um designer, né? Mas o trabalho dele é muito rico, está aqui na Sé, que, aliás, é um dos conjuntos mais interessantes de obras num único local, né? Aonde eu acho que, discordando elegantemente da Françoise, é possível se organizar percursos, leituras da história da arte brasileira, e hoje já universal, porque nós temos, no caso da Françoise, que é belga, temos Daniel Almeida, né, o português também, Davi Almeida, que foi também um artista português convidado para realizar obra aqui em São Paulo. Tem um artista japonês na Estação Tiradentes, que eu não me recordo o nome agora, mas é um artista também japonês que foi convidado a realizar o trabalho nessa estação. Então, hoje nós temos artistas internacionais, inclusive, realizando obras no metrô, que estão no acervo do metrô de São Paulo. Esta coleção... Bom, eu vim aqui numa sequência. Tá? As obras de arte continuaram se multiplicando por estações do metrô de São Paulo, com acompanhamento, quase uma curadoria, da Radha Abramo, que, no catálogo livro de 1994, esboçava uma filosofia do projeto, assistida pelo arquiteto Marcelo Glicério de Freitas, representante do Metropolitano de São Paulo. Naquele momento, ela identificava cerca de 70 obras de arte nos subterrâneos. Esta coleção forma uma espécie de museu subterrâneo que tem sido ampliado ao longo dos anos e que deverá continuar crescendo para ocupar espaços ainda disponíveis e as novas estações que têm surgido com a expansão da rede. Haddad dizia naquela ocasião: o projeto Arte no Metrô de São Paulo jamais pretendeu fazer arte para o povo como exercício de uma atividade paternalista ou de perfil de trabalho dirigido e convencional. Destina-se à arte pública, ou melhor, recria uma atividade artística exercida e conferível nos espaços medievais, ainda preservados, e nas obras que pontuam os espaços urbanos desde o Renascimento. Tudo é feito para o gozo estético, compreendido como resposta, estímulo, da prontidão, da sensibilidade, da aprendizagem e da produção de bens comuns. Critérios de seleção das obras e da obtenção de recursos para sua realização, garantia de sustentabilidade, segurança e conservação são pontos que já eram observados e que têm ou se mantido ou se aprimorado para melhor dar conta das demandas. Na verdade, eu acho que, na medida em que eu considero que o metrô precisaria se atualizar com relação... Já?
Como observei anteriormente, agora me assustaram, falaram que só tem 5 minutos, eu não tinha nem começado ainda. Como observei anteriormente, a diversidade de obras nas estações do metrô é grande. Apesar de muitas serem mais complicadas de se encontrar, mesmo com todo o serviço disponível até o momento, você tem já um número representativo e que representa tendências, autorias, estilos, técnicas e procedimentos que contribuem para sensibilizar, para oferecer exercícios para a percepção e para o saber dos passantes. Exemplos desta diversidade são, para darmos alguns exemplos, Maurício Nogueira Lima, na Estação Santana, e o excepcional relevo, gravura sobre concreto da artista Maria Bonomi, na Estação Jardim São Paulo. A Estação Liberdade guarda um conjunto interessante e não habitual em outros espaços. Há quase que uma curadoria específica para a Estação Liberdade, formando quase que uma galeria que reúne quadros de artistas de origem nipônica. Curiosamente, quadros em técnicas como acrílica sobre tela e variações, que são técnicas não tão... Essa é uma das obras da Estação Liberdade. Há, por exemplo, uma técnica mista sobre tela do Sugishita, de 88, uma obra em papel arroz, acrílica, cola, lápis e verniz, do Ayao Okamoto, outra acrílica sobre tela de Hirokai, nascido em Hiroshima, mas que veio ainda criança para o Brasil, obra de Laerto Ozui, Lúcio Cume, Maria Ishikawa, Milton Sogabe, num interessante bico de pena, utilizando nanquim sobre tela, Oscar Satiu, que usou esmalte sintético e spray sobre tela, além de obras do Toshifumi Nakano e Iai Takeda, ambos em técnica mista sobre tela. Gostaria também de destacar a Estação Clínicas, que possui uma coleção de painéis de laminado plástico colorido do Geraldo de Barros, importante artista por suas atuações em design e como fotógrafo, e, na mesma estação, há uma das obras que considero das mais integrantes da coleção atual do metrô, que é O Ventre da Vida, da Denise Milan, desenvolvida com o arquiteto e também artista Ari Pérez. Uma instalação de 1993, com cristais de rocha, fibra ótica e energia elétrica, em que os cristais de rocha foram incrustados no concreto, protegidos por uma vitrine e iluminados. Outro destaque interessante, as 4 estações da Tomie Otaki, na Estação Consolação, a obra do Wesley Dukili, que faz uma pequena releitura da pintura brasileira, e usando também uma técnica, na época, ele foi pioneiro numa impressão digital sobre lona vinílica. Também dos poucos trabalhos, até então, utilizando a fotografia, neste caso, ensolarizada, com textos impressos em tinta vinílica sobre vidro, eu destacaria também os retratos ampliados e aplicados nos vidros da Estação Sumaré, que fazem da obra Alex Fleming uma das que tem se mantido mais contemporâneas entre todas as estações. Na Estação Barra Funda, um trabalho do Sérgio Ferro, artista brasileiro radicado na França, e uma elegante escultura do queridíssimo Emanuel Araújo, também faz parte desta estação. O que se pode... Eu queria também lembrar, até o Aloísio comentou outro dia um fato interessante, depois eu li, o caso do Gotrango Anais Neto, né? Um artista que viveu na Europa, com um histórico fantástico, e que, convidado pelo metrô, talvez através da Radar Bramo, ele desenvolveu um grande trabalho alusivo à Declaração dos Direitos Humanos, e ficou durante muito tempo trabalhando com um ateliê montado na Estação Marechal Deodoro, junto à estação. E ele promoveu um intercâmbio com os passantes, com interessados em pintura, ensinava pintura para interessados, quer dizer, ele promoveu uma convivência com a comunidade nesse trabalho que ele realizou ali. Ele tem também trabalhos em outras estações, mas esse
conjunto dele ali na Marechal Deodoro eu acho muito rico, e essa experiência dele de convivência é um paralelo à experiência da Françoise, mas eu acho também muito rico, né? A Marli Ikeda, que estava por aqui, inclusive, ela desenvolveu um trabalho que eu também sugeri que se passasse um vídeo que está no YouTube, né, Marli? Que é um trabalho temporário, mas que lida com... São árvores construídas com adesivos e que ela contou com a participação de voluntários e de passantes também, né? Na realização do trabalho, que é uma experiência, eu acho que bastante rica. O que se pode concluir deste breve, incompleto passear, flanar, que tem que se interromper por causa do tempo, né, que já me avisaram que está esgotando, é que estas obras contam um pouco da história da arte brasileira, com muitas lacunas, é verdade, mas que podem ser ajustadas e ampliadas por olhares competentes e, numa observação abrangente, completar esta história e esta viagem. Quando falo em novas demandas, é porque não apenas o metrô de São Paulo tem metas de crescer muito nos próximos anos, como as estações já existentes possuem muitas áreas onde poderiam ser inseridas obras pontuais, adequadas à arquitetura e que, ao mesmo tempo, continuem a contar de forma orgânica esta história da arte. Ao mesmo tempo, existem muitos artistas importantes que não figuram ainda nos espaços do metrô de São Paulo, assim como muitas expressões, novas técnicas e tecnologias de arte que merecem figurar também no rol desta importante coleção. Por outro lado, as transformações na arte prosseguem em escala dinâmica, e é impressionante o que se pode construir em termos de um espelho da arte contemporânea mediante a inserção de obras, de artistas, de técnicas e tendências. Eu citaria só dois casos. Por exemplo, a gente tem em São Paulo, nesse momento, uma exposição no Tomiotaki de arte de ponta e com tecnologia de ponta e tecnologia de garagem, que é muito interessante. Eu recomendo que as pessoas visitem enquanto está em cartaz. Que trabalha uma arte que é up-to-date, que lida com tecnologia, com LED, com novos formatos de vídeo, telefonia celular, transmissão. Tem um trabalho lá com amoreiras plantadas na frente do Tomiotaki, com equipamentos que simulam um vento que balança as amoreiras. Quer dizer, é um trabalho muito lúdico, né? Eu acho que experiências como essa poderiam enriquecer ainda mais a experiência de se passear, de se andar pelo metrô de São Paulo. Eu acho que hoje é uma coleção que já permite que você, com um mapa bem orientado, você circule pelo metrô de São Paulo, conhecendo conjuntos, obras muito significativas. Aí é que eu acho que teria, sim, uma característica de um museu, no bom sentido, né? Não daquele museu chato, né? Mas um museu onde você aprende, onde você consegue ter toda a experiência com a arte, que é a experiência de uma viagem, a experiência de um mergulho no desconhecido, né? Há uma história que eu gosto sempre de relembrar, que uma artista brasileira, morando em Viena, veio para uma Bienal de São Paulo, e eu conversava sobre a instalação dela, e ela me falou de um livro que falava de um cidadão que, diariamente, ele ia a um museu e sentava num banco em frente a uma obra de arte. E ele passa a vida dele indo e olhando para aquela mesma obra. E, quando perguntam-lhe por que ele sentava e olhava só para aquele quadro, é porque ele diz que é porque a cada experiência que ele passava, a cada momento da vida dele, quando ele sentava à frente daquela obra, ele via uma outra obra, né?
E a arte é isso, ela não é estática, ela é muito a experiência também de quem está vendo, né? Na medida que você se condiciona. Eu vivo, desde a minha infância, claro, mas há 40 anos, essa experiência como curador, como crítico de arte, eu abdiquei de outras carreiras, abdiquei de ser artista, inclusive, porque eu achava importante esse trabalho do curador, do crítico, do observador da arte. Hoje, inclusive, você tem cursos avançados. Aqui no Brasil, a gente já começa a ter cursos excepcionais de curadoria e gestão cultural e artística. Eu acho que o metrô precisaria sintonizar-se com essas possibilidades de trabalhar com um núcleo de curadores que estudassem e apontassem possibilidades de utilização dos espaços do metrô para uma arte que contribuísse, inclusive nos momentos de caos, né, de desespero. Né, o homem é fadado à barbárie, né? O que a gente vê fora do metrô, o metrô é um oásis, né? Aliás, o Alberto aqui me passou um texto maravilhoso, que eu não vou poder me aprofundar nisso, mas sobre a questão da hospitalidade, de como os metrôs do mundo eles são símbolo do que uma cidade oferece. E, no caso de São Paulo, a gente tem um metrô excepcional em termos assim de limpeza, de segurança, de fluidez dos serviços, né? E, quando você sai para a cidade, é até um susto. E, por último, um puxãozinho de orelha. Eu vim de metrô para cá. Primeiro, me senti muito violentado com a falta de educação, o desrespeito das pessoas, né, o número de pessoas que empurram, etc. E, quando eu cheguei na estação São Bento, eu notei que a sinalização é péssima, né? Você não encontra, não sabe por onde sair, né? E eu comentava até com a Sandra que as obras de arte bem distribuídas e colocadas em espaços que são esses não lugares que o Marc Augé cita, né, elas servem também de referência. Se você chega na Estação da Sé, eu me oriento pelas obras de arte que me permitem sair pelo lugar que eu preciso sair, né? Então, eu acho que, primeiro, inclusive nas novas estações, né, eu passei hoje pela estação Faria Lima, né, tem espaços incríveis e não tem uma obra de arte. E um artista, outro dia, me dizia como ele se sentia violentado pela propaganda que ele tem que engolir dentro dos espaços do metrô, né? Que aí, claro, se está pagando, coloca lá o Blockbuster, né, os Mercenários, por exemplo, estava lá um painel gigante dos Mercenários, e você não tem uma obra de arte, é um lugar anódino, é um lugar frio, né, e você não tem vida, não tem um verde, né? Aliás, existem artistas maravilhosos no Brasil e no mundo mesmo que têm trabalhado com vegetação, né, com arte associada à jardinagem, né? Esse caso das Amoreiras, lá do grupo do Gilberto Prado e de um grupo de artistas lá no Tomiotaki, é exemplo disso. Você pode utilizar a vegetação verde para dar um pouco... Em algumas estações você tem, né, uma pitadinha desse verde, né? Mas eu acho que essas novas demandas, nesse crescimento absurdo, né, de cidades como São Paulo, e que o metrô tem que acompanhar para ser o que a Françoise disse, é o que se mantém, né, na hora do caos, na hora do desespero, de uma guerra, que Deus nos livre, mas tudo é possível. O metrô tem que funcionar, e o metrô pode ser um lugar de harmonia, de equilíbrio, um exemplo para outras instâncias da vida cotidiana. Eu não vou me estender mais, até porque eu acho que o tempo já se encerrou, mas eu quero agradecer ao convite, ao pessoal do metrô, que foi ultra gentil nessa condução, aos transmissores aí, que da próxima vez a gente também passa com antecedência os itens para que a gente possa ter uma
apresentação mais ilustrada, né? Queria mandar também um abraço para a Ana Magalhães, que é uma artista que está se dedicando à arte pública e que acabou de me mandar uma mensagem que não pôde vir porque foi acidentada no percurso, mas eu espero que ela se recupere. Ela está nos acompanhando online, assim como vários outros artistas. Eu sei que a repercussão desse evento é muito grande, porque muitas pessoas disseram que estariam acompanhando online. Então, eu desejo um bom dia, um bom final de semana para vocês e parabéns por essa primeira transmissão, esse primeiro programa transmitido online da Universidade Corporativa. Muito obrigado.